que Deus abençoe vocês, tchau. Eu falei que Deus abençoe agora, no final fala, né? Então tá, então vamos lá de novo. A paz do Senhor, meus irmãozinhos, como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu queria trazer uma reflexão pra vocês que o Senhor estava gerando no meu coração há algum tempo pra trazer aqui no canal. E, antes disso, eu quero fazer uma simples pergunta. O que você respira? O que você respira? Me responde aí. Enquanto você responde, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. E bora falar de Jesus? Provavelmente você deve ter me respondido aí com um ar meio irônico na sua cabeça. É óbvio que é. Então, mas tem uma pessoa na Bíblia que a Bíblia vai dizer que não respirava. Você quer saber quem é essa pessoa? Eu vou ler pra você não dizer que eu tô inventando. Olha lá. Atos, capítulo 9, versículo 1. Vai dizer: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. É óbvio, né, que não tá falando no sentido literal, mas eu precisava chamar tua atenção para esse versículo. Por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Saulo, antes de se converter, ele não havia se encontrado com Jesus ainda. Então, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Mas, espera lá, presta atenção. O que a gente respira? A gente respira o oxigênio, né, naturalmente. E isso nos faz o quê? Permanecer vivos. Enquanto nós respiramos, nós permanecemos vivos. Se a gente para, a gente morre, entendeu? Infelizmente, nós temos visto na prática muitas pessoas que não estão conseguindo respirar e por isso estão vindo a óbito, sabe? Então, para que uma situação mais precisa para falar sobre isso com você? Uma situação mais... Precisa mesmo. Pra eu falar isso com você, eu procurando a palavra, não achei, tá bom. Então, exatamente isso. Essas pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, porque isso nos faz permanecer vivos. O respirar nos faz permanecer vivo. E olha o que a Bíblia vai dizer, que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ou seja, o que fazia ele permanecer vivo era isso, a motivação dele era isso. Ele fazia tudo por isso, ele ia atrás de tudo. Ele se esforçava ao máximo para poder trazer ameaças e mortes aos discípulos do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele viajou para poder prender pessoas lá em Damasco. A Bíblia vai dizer também que ele pedia autorização, olha aqui, e pediu-lhes cartas, isso ao sumo sacerdote, para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Então olha lá, só nesses versículos aqui, logo em seguida diz assim: enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Ai, Jesus chegou na história. Amém. Mas um pouco antes, olha, ele ameaçava de matar, ele pedia cartas para prender pessoas, ele prendia, ele viajava distâncias para poder fazer o objetivo, para poder cumprir o objetivo dele, porque ele tinha um propósito, ele era motivado por isso, porque ele respirava isso. Chegamos no ponto. Ele se empenhava para fazer o que ele achava ter nascido para fazer. Olha, agora eu quero um pouco refletir sobre isso com você. Isso foi antes dele encontrar Jesus. Era assim com Saulo até ele se encontrar com Jesus. Aí quando Jesus entra na história, a parada muda. Quando Jesus entra na história, o disco muda. A fita muda. Muda tudo, muda tudo. Sabe o que muda? Ele tira toda essa motivação, todo esse empenho, toda essa dedicação, ele coloca em Cristo. Sabe? Ele começa a ele continua respirando, mas agora ele respira Cristo. A motivação dele é Jesus, o motivo dele é Jesus, o viver para ele é Jesus. Aí Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois que ele se encontra com Jesus, ele entende que um cristão é chamado para respirar Jesus. Um cristão é chamado para respirar Jesus. E assim como nessa pandemia, pessoas estão morrendo por não ter oxigênio, nós que somos cristãos, nós morremos se nós não estivermos perto de Jesus. Tudo na nossa vida deve ser
baseado em Jesus. Isso não é exagero, isso é Bíblia. Tudo em nossa vida deve ser Jesus. Eu trabalho porque eu amo Jesus. Eu trabalho pra Jesus, eu estudo pra Jesus, eu vou pra igreja pra Jesus, eu prego pra Jesus, eu vou no mercado, mas lá eu tenho que refletir Jesus, eu vou na farmácia, mas lá eu tenho que refletir Jesus. A minha ida no mercado é uma viagem missionária, assim como alguém vai pra África, porque tudo, a partir do momento que eu me encontro com Jesus, o motivo da minha vida inteira é Jesus. Nós precisamos entender isso. Mas o salmista entendeu isso. O salmista entendeu isso, galerinha. Quer saber por quê? Vai lá para Salmo 42. E aqui não é o salmista Davi, é outro salmista, tá bom? Os filhos de Corá que escreveram esse capítulo. E olha o que ele vai falar. Como servo suspira pelo ribeiro das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus. Ei, o servo, se ele tiver a quilômetros de distância da água e ele sente o cheiro da água, ele corre em uma velocidade tão grande só para poder se encontrar com a água. É isso que o salmista está dizendo. Ei, assim como o servo tem sede pela água, minha alma tem sede de ti. Eu não posso nem sentir o teu cheirinho que eu vou correndo ao teu encontro. Eu não posso nem ouvir que o Senhor está em algum lugar que é lá que eu quero estar. Eu não posso nem ouvir que Deus está precisando usar alguém dessa geração que eu já digo eu estou disposta. Eu não posso nem ouvir que Deus está precisando de uma pessoa para tocar ali, que eu vou. Deus está precisando de uma pessoa para pregar ali, que eu vou. Deus está precisando de um juiz, eu vou. Deus está precisando de um advogado, eu vou. Deus está precisando de um engenheiro, eu vou. Eu não sei o que é, mas minha alma tem sede por Deus. Minha alma tem sede em alegrá-lo. Ei, que nós possamos entender isso. Que eu e você possamos ser motivados por isso. Que a partir de hoje, toda a nossa motivação seja apenas e simplesmente o Senhor Jesus. Porque minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede. Ah, irmãozinho, minha irmãzinha, fecha os seus olhos aí onde você estiver. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos sede por ti. Que essa palavra possa impregnar em nossos corações, Senhor Jesus, e no poder que há no teu nome, Jesus, que é sobre tudo e é sobre todos. Que essa palavra de hoje venha ter feito no meu coração e no coração do meu irmão ou da minha irmã que está me escutando, Senhor, escutando a tua palavra, não a minha. Senhor, por favor, em nome de Jesus, que o Senhor seja o nosso oxigênio. Jesus, por favor, sobre o meu irmão e minha irmã e sobre a minha vida eu te peço, seja o nosso oxigênio, que o Senhor seja o ar que nós respiramos, que o Senhor seja toda a nossa motivação, muda a nossa história, para que tudo em nós seja o Senhor e deixe a tua palavra produzir frutos, assim como a corça, em outras versões vão dizer, anseia pela água, que nossos corações, Jesus, venham ansiar por ti. Eu te peço no teu nome, por favor, Senhor Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.